tem de novo nessa nova visão de direcionar, de individualizar e principalmente de como nós podemos trabalhar esse paciente pelos fenótipos como um alfaiate. Vamos escolher cada tratamento de acordo com a fisiopatologia direcionada para cada sintoma do paciente, para cada apresentação clínica. E o que há de novo nisso daí? Eu sei que você revisou muita coisa. Perfeito, Fábio. Saindo dessa etapa 1, a gente vai na etapa 2, que é o tratamento de primeira linha, que a gente vai juntar com a etapa 3, que é a de segunda linha, né, que a gente tem. Eu vou passar um pouco mais rápido esses slides Por aqui, favor. até pelo adiantado da hora, mas a gente tem 3 sintomas principais quando aquela orientação inicial falha, que é a dor abdominal, a constipação e a diarreia. Para a dor abdominal, indiscutivelmente, você tem os antiespasmódicos e depois, se isso falha, você normalmente vai para os tricíclicos. Lembrando que essa orientação é do grupo britânico, que é o que eu achei mais didático, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o grupo, talvez uma... Eu acho que isso é uma prática nossa do dia a dia, não levanta muita polêmica, mas quando é que você indica antiespasmódicos para o paciente com síndrome do intestino irritável? Sempre, se ele tiver forma diarreica, constipativa, porque é para dor e ponto final, ou você acha que só o caso de síndrome diarreica, porque a constipativa pode piorar se você usar um antiespasmódico, ou você não gosta muito de fazer isso, porque acha que esses pacientes sempre têm uma área de ansiedade ou depressão e você prefere ir direto para os neuromoduladores? A segunda pergunta é qual o critério de escolha ante os antiespasmódicos? Nós temos 4 antiespasmódicos disponíveis no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos. E você tem preferência, por exemplo, não, quando é constipativo eu vou nesse antiespasmódico, quando é diarreico eu prefiro que seja aquele outro. Como é que funciona isso para você? Ou é aquele que tem ali a amostra, o que você acha mais prático, ou você usa o mesmo para todo mundo? Isso é prática, tá? Não tem certo e errado, porque não tem estudo head-to-head para poder comparar isso. E uma outra pergunta, quanto tempo você prescreve o antiespasmódico? Essa pergunta pode ser importante pelo tempo de ação do antiespasmódico. Por um mês, se não melhora, você descontinua, por 3 meses ou por um tempo indeterminado. Funcionou, a partir de agora é para sempre. Ou então funcionou, você para em 3 meses e, dependendo se voltar o sintoma, você volta para prescrever o antiespasmódico. Essa é mais uma curiosidade. Maravilha, professor. Gostaria de chamar pela primeira vez em nossos encontros o amigo Mauro Lúcio, esse carioca extraordinário, uma alma, um coração grandioso. Seja bem-vindo. Sua opinião sobre isso, querido? Bom, obrigado primeiro pelo convite, Fábio, pelo convite do NAFAD. Em relação ao tratamento, né, da síndrome do intestino irritável, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque existe uma interface de sintomas entre a doença inflamatória intestinal e a síndrome do intestino irritável. Então, se você não pensa, é o que a gente fala, na jornada do paciente de doença inflamatória intestinal, você tem que ter em mente o diagnóstico da possibilidade de ser um Crohn ou uma retocolite ulcerativa, porque o tratamento vai diferir demais, né? E a gente, pelos estudos mais atuais, hoje levam 3 anos em média para o paciente ter o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Por quê? Porque ele passa nos consultórios, tanto de públicos quanto privados, em vários colegas e que não pensam na possibilidade desse diagnóstico, não fazem a investigação. Então, a gente vai perdendo tempo e o tratamento é totalmente diferente do tratamento da síndrome do intestino irritável, apesar dos sintomas muitas das vezes serem semelhantes. Eu, particularmente, trabalho com, como a gente falou agora há pouco, sobre multidisciplinaridade, e em doença inflamatória intestinal isso é uma coisa muito importante. Eu tenho a psicóloga que trabalha com doença inflamatória, a nutricionista que trabalha com doença inflamatória, o reumatologista, o oftalmologista, o dermato, todos que têm um foco nesse tipo de problema. Porque se eu tenho um paciente que tem esses sintomas extraintestinais, ou que eu preciso de um suporte psicológico ou de um suporte nutricional, eu vou encaminhar para um profissional que entenda dessa doença. Então, vai evitar isso que foi falado agora há pouco, de aquela nutricionista que vai passar 20 probióticos, que você vai acabar se perdendo e não vai acabar tendo um bom resultado.
Em relação a essas medicações sintomáticas, a gente usa muito, mas tem que se ter um cuidado muito grande, tem que se ter foco no paciente, você tem que estudar o paciente. Infelizmente, hoje, as consultas acabam sendo muito, na maior parte das vezes, muito rápidas, e aí se perde muito a possibilidade de você fechar o diagnóstico. Aí você acaba tratando aquele paciente ou como um síndrome do intestino irritável, e ele é doença inflamatória intestinal, e tem o oposto. Eu, às vezes, recebo pacientes que já estão tratando doença inflamatória intestinal, às vezes até com medicação biológica, o diagnóstico deles é síndrome do intestino irritável, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa avaliação de sintomas, na solicitação adequada dos exames que a gente vai fazer, exatamente para que a gente possa beneficiar esse nosso paciente.